Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa, a nossa Casa Espírita Joana de Ângeles, que sempre está aqui de portas abertas para nos receber, para que a gente venha aqui nos harmonizar, elevar o nosso pensamento a Deus, nos conectar com o alto. Então esse é o convite para que a gente, nesse momento, aproveite essa oportunidade para nos conectarmos com Deus e com nós mesmos, né? Então, para iniciar, como é de praxe, sempre fazermos uma oração. Antes eu vou ler uma pequena mensagem da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E diz o seguinte: beneficência. Todo pão que repartes é valor que acumulas. Agasalho que dês, faz-se apoio a ti mesmo. Coragem que transmitas é uma luz que te segue. Ofensa que perdoas é paz que te acompanha. Não espere dos outros compensações qualquer. De todo bem o que faças, a resposta vem de Deus. Então, nessa pequena, grande mensagem, eu convido a todos que quiserem fechar os olhos, nos colocar confortavelmente nas poltronas e vamos orar. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus, a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, pela oportunidade da vida, pela bênção de estarmos aqui, nessa encarnação, para cumprir nossa tarefa, para crescermos e para estudarmos, aprendermos na jornada da vida. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que se encontram aqui conosco e que possamos ter uma noite agradável, com uma boa reflexão, e que seja útil para a nossa vida aquilo que o Evangelho vem nos trazer. Muita paz e muita luz a todos, que assim seja. Então, meus irmãos, na noite de hoje, a proposta que eu tenho para vocês é de nós refletirmos um pouquinho sobre uma passagem do Evangelho que está bem colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra da codificação, escrita por Kardec, uma das obras, mas que nos traz uma mensagem do Cristo que nós temos lá na Bíblia, no Evangelho de Jesus, lá da Bíblia. E o título é: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O capítulo é o capítulo 13 do Evangelho, para quem quiser estudar em casa, ler, se aprofundar. E os itens 1 a 3. E o título desses itens é Fazer o bem sem ostentação. Então, está lá no Evangelho. No Evangelho de Mateus, ele vem e nos traz o seguinte, lá no Novo Testamento. Ele diz assim: Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. E Jesus também, lá no Sermão do Monte, ele nos traz, reforçando a mesma história, ele nos traz uma referência de nós não fazermos a prática externa. Essa prática externa é apenas por obrigação, mas fazer por compaixão. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na questão 888, ele traz um questionamento aos espíritos da codificação a respeito da esmola, já que o nosso assunto, nosso tema é que a mão direita não saiba o que a mão esquerda faz, ou o contrário, ou seja, que a gente faça a caridade, o bem, sem ostentar. E aí, Kardec
questiona os espíritos a respeito da esmola. E ele pergunta assim: o que se deve pensar da esmola, quando estamos pensando em caridade? E os espíritos vêm e dizem o seguinte, que ao pedir esmola, o homem, ele se degrada física e moralmente, ele se embrutece. E uma sociedade que se baseia nas leis de Deus e na justiça divina, ela deve prover a vida do mais fraco, sem que com isso haja para ele a humilhação. Então, para os espíritos da codificação, o que merece reprovação não é a esmola, mas é a forma como essa esmola é feita, né? É como a maneira habitual que temos de doar, de nos doar ou fazer as nossas doações. E aí ele diz mais o seguinte, que o homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do necessitado sem esperar que esse estenda as mãos. E completando ainda lá a passagem do Evangelho de Mateus, ele nos diz assim, que quando nós dermos a esmola, não se faça tocar a trombeta diante de vós. Ou trazendo para os nossos dias, diante da esmola, que não se façam as selfies e a postagem nas redes sociais, né? Trazendo para o nosso linguajar atual. Como faziam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens, porque daí então estes já terão sua recompensa. Então o que Jesus quer dizer com isto? Ele quer dizer assim, esconde de você mesmo, esconde da tua vaidade, do teu orgulho, da tua prepotência, qualquer exposição, não esperar nada em troca daquilo que se faz no bem. Então, a mão esquerda é a mão ligada ao coração, que está do lado do coração. E a nossa mão direita seria o lado da justiça, da razão. Então, na figura de linguagem, significa que o nosso coração, que está à esquerda, não se envaideça. Não precisa ele se envaidecer daquilo que a mão direita faz. E aí Mateus finaliza essa passagem dizendo assim, que as nossas ações fiquem em segredo, e o vosso Pai, que vê tudo o que se passa em segredo, vai vos recompensar. Então, esse ensinamento do Cristo, essa passagem, é importante que nós venhamos buscar aqui na doutrina espírita, que ela vem nos explicar essa visão mais ampliada. A doutrina espírita, ela vem, se nós estudarmos, ela vem nos trazer, ela vem nos fazer reviver o Evangelho do Cristo em espírito e verdade. Por quê? Porque Jesus, ele veio nos dizer que nós somos espíritos imortais. Ele já nos disse isso lá há mais de 2000 anos. Mas a doutrina espírita, ela veio nos reafirmar esta fala de Jesus. Veio nos ensinar de uma forma mais clara, mais ampla, de que nós somos espíritos imortais. E nós somos os únicos seres da criação que trazemos conosco, além das leis físicas e biológicas que regem todos os seres da criação, nós ainda trazemos conosco mais um código, que é o código da moralidade, né? É um código que está dentro de nós, o código moral. Somos os únicos seres da criação que trazemos o código moral dentro de nós. E Jesus veio nos exemplificar esse código moral. Então, aí é por nós termos dentro de nós esse código moral, que nós temos dentro de nós as leis de Deus, né? E aí Kardec questiona
aos espíritos da codificação, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, ele questiona assim, onde que está escrita a lei de Deus, as leis de Deus? E os espíritos respondem pura e simplesmente assim, na vossa consciência, né? As leis de Deus estão inscritas todas na nossa consciência. Então, quando Jesus nos diz assim, não faça como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, o que ele quer dizer? Ele quer nos dizer que a gente não queira parecer bom, que a gente não queira parecer caridoso, bom, bondoso, se nós realmente, de verdade, ainda não somos. Que a gente não queira se mostrar e ser perante aos outros de uma forma e às escondidas de uma forma diferente. E aí, então, uma das leis de Deus, dessas leis que está inscrita lá dentro da nossa consciência, dentre elas, uma é a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, o que ela diz? Que aquilo que nós fazemos volta para nós, né? Ou, em outras palavras, o nosso plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, Jesus, ele vem e nos ensina a sermos humildes, né? E nós temos lá no livro A Caminho da Luz, que é uma das obras de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel veio e trouxe para nós, neste livro, uma mensagem que está lá no capítulo 12, A Vinda de Jesus. A mensagem muito bela, que tem o título A Manjedoura. E lá nessa mensagem, o Espírito Emmanuel nos diz assim, que a manjedoura, ela assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então, Jesus, ele veio até nós, ele encarnou da forma mais humilde, mais simples, né, que é representada lá no estábulo, na manjedoura, porque ele veio nos mostrar a primeira de todas as virtudes, a mãe de todas, que é a humildade, que sejamos humildes. Então, com essa exemplificação divina, diz Emmanuel, Jesus entregaria o código da fraternidade para nós. O código da fraternidade e do amor a todos os corações. E aí, então, Jesus, ele vem inaugurar a era da humildade. É esse o legado que ele veio nos trazer. Então, lá no item 2 deste capítulo do Evangelho, tem mais uma passagem ainda do Cristo, também descrita por Mateus, que diz assim, tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao encontro do Cristo e disse assim, Senhor, se quiseres, poderás me curar. Vamos entender, meus irmãos, que leproso ou a lepra é um termo que hoje já é considerado pejorativo ou até mesmo preconceituoso. Mas na época do Cristo e na época em que as obras da codificação foram escritas, em volta dos anos de 1860, era um termo ainda usado. Hoje a medicina já usa um termo mais adequado. A lepra seria a hanseníase, ou mal de Hansen, né? Que é uma doença causada por uma bactéria, o bacilo de Hansen, que causa graves danos no sistema nervoso e na pele. Então, mas na época era dito leproso. Então, vejam que essa parábola, ela diz que Jesus está lá no monte e ele desce do monte. E Jesus, ele se oportunizava sempre de todas as circunstâncias, de qualquer situação,
ele pegava, digamos, na nossa palavrear mais moderna, ele pegava qualquer gancho para transmitir os seus ensinamentos. Então, essa passagem que diz que ele desce do monte e vai ao encontro dos seus irmãos, Emmanuel, ele usa uma metáfora para interpretar esta passagem. E o Emmanuel diz assim, que quando nós descemos com dignidade até a altura da dor do outro, nós descemos sem perder a altura. Ou seja, Jesus, quando ele desceu do monte, ele quis mostrar que ele não deixou de ser o mestre, de ser o professor, o guia, mas ele se fez igual aos outros, aos seus irmãos. Então ele disse assim, o mesmo que eu faço, você também pode fazer. Então Jesus desceu do monte, e aí o leproso disse a ele, Senhor, se quiseres, você pode me curar. E aí aquele indivíduo, naquele momento, aquele doente, ele reconhece que Jesus era o mestre, e que ele era um necessitado, era só um aprendiz. E Jesus o curou ali mesmo. Mas Jesus curou, e ao mesmo tempo disse a ele assim, abstente de falar a quem quer que seja. Ou seja, Jesus fez o bem e já aproveitou para transmitir a lição de que ele não precisava ostentar o que ele estava fazendo, né? Então, o que seria fazer o bem sem ostentação, sem ostentar? E Kardec, ele nos fala nesse item do Evangelho, numa superioridade moral, ou seja, renunciar a esta aprovação externa dos outros, do prazer de receber os aplausos, de receber os elogios, né? Renunciar então à nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência. Ele quis nos dizer que nós precisamos ser, mais uma vez, como eu disse antes, humildes, né? E o humilde, ele sabe o seu valor. Porque ele não precisa da aprovação externa. O humilde, ele sabe exatamente o que ele é, ele sabe exatamente o que Deus quer dele, né? E ele sabe exatamente que Deus o conhece. Então, é preciso, para isto, que a gente tenha uma visão da vida, uma visão mais espiritual do futuro, em detrimento dessa nossa visão mais materialista, mais imediatista, que nós costumamos ter. Nós devemos viver mais para o espírito, sabendo que nós estamos no mundo material, que nós precisamos viver na matéria, precisamos das coisas do mundo, mas que a gente possa dar às coisas do mundo o valor que elas merecem. E, então, valorizar mais as coisas do espírito. E as coisas do mundo, elas nunca vão nos alimentar a nossa alma. Elas nunca vão saciar nossa fome interna, porque a nossa fome interna não é com coisas perecíveis que nós vamos saciar, né? Então, por quê? Jesus diz que nós somos amor, nós somos espíritos, nós nos alimentamos de amor, nós nos alimentamos de sentimentos, nós nos alimentamos de virtudes. Então, o que é, indo lá no início, no nosso título, o que é ocultar a mão que dá? Ocultar a mão que dá significa, então, nós não nos envaidecer, nós não se achar credores, nós não cobrar, não esperar recompensa daquilo que se dá. Tentar sempre fazer o bem naturalmente, fazer o bem
pelo bem. Como dizia a vozinha do Jefferson, que hoje já é desencarnada, ela dizia assim: "Fio, faça o bem sem olhar quem". Esta é a missão e a lição. Então Jesus, ele diz também que quem faz o bem ostentando já recebeu sua recompensa. E Kardec reforça dizendo que a beneficência, lembro que no início eu li a mensagem de Emmanuel, né, sob o título de A Beneficência. A beneficência praticada sem ostentação, ela tem duplo mérito. Tem, além de ser uma caridade material, ela é a caridade moral, pois não fere o amor próprio e a dignidade daquele que recebe. E Emmanuel diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Emmanuel orientava sempre Chico Xavier quando Chico perguntava o que ele deveria fazer, como ele deveria seguir a vida para que fosse sempre no caminho correto. E Emmanuel disse uma ocasião para ele: 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina, né? Então, a disciplina, quando a gente busca pela disciplina, nós vamos nos tornando cada vez mais espontâneos naquilo que a gente faz, né? Tornando as atitudes da caridade e a beneficência mais habituais em nós. Vai se tornando um hábito. E aí nós devemos lembrar que a caridade é o amor em ação, né? E para Jesus, caridade significa 3 coisas, basicamente, resumindo: a benevolência para com todos, né? Ou seja, agir com bondade, com desinteresse, a indulgência para as imperfeições alheias, ou seja, não procurar encontrar o defeito nas pessoas, evitar a maledicência, e o perdão das ofensas. E deverá chegar o dia em que nós nem precisaremos perdoar, porque nós nem nos sentiremos ofendidos, né? Essa é a nossa caminhada. Então, pois bem, a quem faça o seguinte questionamento, eu fazia. Há quem faça assim, pergunte: mas e daí? Ocultar as boas obras, né? Nós não estaríamos deixando de estimular outras pessoas a que também façam a caridade? Eu sempre tive esse questionamento, até nós já conversamos algumas vezes, né? Mas e se eu não mostrar as coisas boas que a gente faz? Eu não vou estar deixando de estimular que outras pessoas também façam o bem? Parece que fica contraditório com aquela outra passagem de Jesus que diz assim: brilhe a vossa luz, né? Quando a gente quer que as obras apareçam, que elas sejam vistas pelo homem, parece que está lá, que é para fazer brilhar a nossa luz. Mas aí, então, que Jesus nos faz entender que brilhar a vossa luz significa que são as obras que precisam brilhar, são as obras que precisam aparecer, e não a pessoa. Então, o bem é que deve ser exaltado, que deve ser comentado, mas é o trabalho, né, que deve aparecer, e não o trabalhador. Como se fosse assim, o trabalho, a obra, é a árvore, e o trabalhador são as raízes. Se as raízes aparecerem muito, poderá dar um problema na árvore, né? A árvore poderá sucumbir. Então, que apareça a árvore, apareçam as obras, mas não apareça as raízes, que é o trabalhador. E aí nós temos lá na revista O Reformador, também uma outra mensagem de Emmanuel, com o título assim: Louvor do Silêncio. Ele nos diz assim: Jesus não se reportava somente à humildade, quando ele pedia que a mão esquerda não soubesse o que faz a mão direita. Ele, o mestre, ele destacava também a prudência, a ponderação,
assinalando a riqueza do silêncio que nos compete usar nas menores lutas da vida, em favor do êxito das nossas próprias tarefas. Então, tudo aquilo que se fizer em silêncio, né? Em todas as nossas lutas, em todas as nossas atribuições, tudo vem em favor do nosso próprio êxito. E Emmanuel ainda segue dizendo assim: a essência do bem é única. O bem que se faz, a essência é única, mas o seu método de manifestação é que varia infinitamente. A forma como desempenhamos esse bem é que varia. Então, guardemos o ensinamento da mão direita, que deve trabalhar sem intromissão da mão esquerda. E adotemos o silêncio por soberana medida de equilíbrio na sementeira da felicidade do nosso próprio benefício. E no livro O Céu e o Inferno, lá no capítulo 3, na segunda parte do livro, Kardec ele relata a história de um espírito que desencarnou em 1840. Segundo os estudos ali, diz que um espírito em condições medianas, ou seja, um espírito que, quando encarnado, ele desempenhou as atividades no bem, ele foi uma pessoa bondosa, trabalhou no bem, mas tinha lá a sua cota de imperfeições. Esse espírito se chamava Joseph Bré. Então, ele faleceu em 1840 e 22 anos depois de desencarnado, ele veio se comunicar numa reunião mediúnica, então em 1862, na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, onde a sua neta estava presente nessa reunião mediúnica. E aí, atendendo a um pedido da neta, que lhe questionou o seguinte, ela queria saber desse espírito, que era o avô dela, como que ele se encontrava, em que condições ele estava entre os espíritos, e se ele podia dar alguns pormenores de qual a situação dele, que pudessem ser úteis ao nosso progresso aqui na Terra. E aí ele respondeu assim: sofro as consequências da minha falta de fé. Sofro não como poderias entender, mas pelo arrependimento de não ter empregado bem o meu tempo na Terra. E aí a neta ficou perplexa com aquela resposta e disse: mas como? Você foi um homem do bem, um homem que deixou muitas obras, sempre foi considerado uma pessoa bondosa, de respeito. E ele então respondeu: sim, honesto diante do ponto de vista dos homens, mas há um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Entre vocês na Terra, as pessoas são estimadas quando respeitam as leis do seu país, quando não fazem mal ao próximo, tomando-lhe os seus bens. Mas toma sem escrúpulos sua honra, sua felicidade, desde que o Código Penal ou a opinião pública não o condene, não atinja o culpado hipócrita. Grande erro, diz ele. Não é suficiente para ser honesto diante de Deus ter respeitado as leis dos homens. Antes é preciso não ter transgredido as leis de Deus. E aí ele traz uma lição. Ele diz assim, que o homem honesto diante de Deus é aquele que é ativo na vida. Ativo para completar a tarefa material que lhe foi imposta, honrando a lei do trabalho, que é uma das leis do progresso,
trabalhando firmemente no seu propósito nessa vida, ativo em boas obras, sem esquecer que é apenas um servidor do Cristo e um dia terá que prestar contas de todo o tempo que empregou na terra. Ativo em pregar o amor ao Senhor e ao próximo. Um homem honesto diante de Deus é aquele que evita palavras maldosas, que destrói a moral do outro, evita a maledicência. Um homem honesto diante de Deus é aquele que tem o coração fechado à menor semente do orgulho, da vaidade ou da ambição. O homem honesto diante de Deus é aquele paciente e doce, que perdoa sem grande esforço e sem ostentação, ou até que nem perdoa porque não se ofende, não há necessidade do perdão. O homem honesto diante de Deus, ele segue dizendo, é aquele que deve amar o seu Criador em todas as suas criaturas, em toda onde há a obra de Deus, na natureza, nos animais, nos seres humanos, em todos os lugares por onde tem a obra de Deus, ele ama e respeita. Enfim, amar a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Eis aí, minha neta, tudo que tem um homem honesto diante de Deus. Eu faltei com muitas dessas condições. Quando compreendi isto, sofri muito. Querida neta, diga a todos que reparem suas faltas com boas obras, e a misericórdia divina se voltará a eles. Então, para encerrarmos a nossa conversa, eu vou passar uma comparação feita por Lacordaire Fayard, que é um estudioso da doutrina espírita e palestrante. Eu achei muito interessante essa colocação dele, que ele fala que o trabalho no bem, principalmente o trabalho na casa espírita, no movimento espírita, é como se fosse um trabalho de garçom. Então vamos imaginar assim, nós estamos numa festa que não nos pertence, porque a festa é do Cristo. É Ele que chama os convidados, né? E então, nós somos os garçons, os trabalhadores dessa festa. E nós temos a bandeja a ser servida. Nós temos ali na bandeja tudo o que precisa, que é o Evangelho de Jesus. E ninguém desfruta tanto dessa festa quanto o garçom, porque o garçom ele conhece detalhadamente todas as mesas, tudo que aquelas pessoas ali estão precisando. Mas o que é que o garçom tem ali? Então, ele tem nas mãos, naquela bandeja, na mão direita, ele tem o Evangelho de Jesus, ele tem a moral do Cristo. Mas aí ele tem o seu jeito particular de servir, né? É o jeito do garçom servir essa bandeja que o torna um servidor do Cristo. É preciso que ele coloque na bandeja, junto com o Evangelho, a caridade moral, né? E ele ofereça a todos os convidados da festa essa bandeja, naquela posição do garçom, com a mão direita estendendo a bandeja e a mão esquerda, como é a postura do garçom, né? Então, escondendo a mão esquerda para não ostentar. Então, essa é a lição da noite, é a mensagem do Cristo, que nós sejamos o garçom na festa do Cristo, né? E que a gente possa carregar a nossa bandeja e tendo o nosso jeito particular de cada um, com a bondade divina, de oferecer essa bandeja aos nossos irmãos. Então agora vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vamos fazer a nossa irradiação e a nossa oração final. Primeiramente vamos irradiar, mentalizar todos aqueles
que não estão aqui hoje. Aqueles nossos queridos que ficaram lá nos nossos lares, os nossos familiares. E vamos pedir a Deus e a Jesus e aos mentores espirituais dessa casa que possam levar até eles todas essas luzes e essas bênçãos que nós estamos recebendo aqui. Que esse feixe de luzes se estenda até os nossos lares, a todos os cômodos da nossa casa, aos nossos vizinhos, a toda a nossa comunidade. Que essas mesmas luzes se estendam também aos hospitais, em especial o hospital aqui de Sarandi, irradiando muita luz, muita energia aos doentes, aos necessitados e também às equipes de trabalho, aos que trabalham nos hospitais, a todos os lugares insalubres, aos presídios, aos moradores de rua, a todos os irmãos que ainda infelizmente estão na guerra. Enfim, que todas as pessoas necessitadas desse planeta possam, na medida do possível, do seu merecimento, receber uma centelha divina, uma centelha de luz, de amor, abrandando as suas dores e as suas angústias. Agora, voltando aqui para nós mesmos, pedimos a Deus e a Jesus que nos abençoe por mais uma noite, por mais uma semana, que possamos voltar para os nossos lares melhores do que aqui chegamos, levando conosco a fé em Deus, a fé na vida futura, e que saibamos colocar na vida prática aquilo tudo que o Evangelho de Jesus nos traz. Muita paz e muita luz a todos, que assim seja.